Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Mulheres que sofreram violência doméstica podem ter garantido um percentual de vagas de moradias em programas municipais de habitação. 2 comissões especiais são formadas durante a sessão da última segunda-feira. Comissão especial aprova projeto de lei da LDO para 2024. Emendas são rejeitadas. Presidente Tiziano assume executivo por alguns dias e Carina Soutur se torna a primeira presidente mulher da Câmara de Guarulhos. A partir de agora, no Jornal da Câmara. Entre os dias 13 e 15 de junho, foram apresentadas as audiências da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. A Secretaria de Governo foi a última a expor os números da pasta. Veja os detalhes. Fechando as audiências públicas da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Secretaria de Governo, que engloba quase todas as pastas do Executivo, apresentou os números no último dia 15. Segundo o secretário Edmilson Americano, o orçamento geral do município para o ano que vem gira em torno de 6,5 bilhões de reais. O montante está dividido em 81 programas e mais de 300 ações. No entanto, Americano afirmou que a estimativa ainda é conservadora diante da inadimplência e da arrecadação de ICMS, reflexos da pandemia provocada pela Covid-19. A inadimplência pegou nós um pouco de surpresa, porque você pega aí a questão do congelamento do IPTU em 7 anos. Né? Então, a gente entende que essa inadimplência ficou muito alta. Foi uma das coisas que trabalhou. E aí a questão da economia também tem atrapalhado, porque você vê aí a questão do ICMS, que é gerado o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, que é o repasse estadual para nós, que se não for a maior fonte de receita, é a maior fonte de receita, juntamente com o ISS, e caiu bastante, então isso atrapalhou um pouco. Agora voltamos a fazer uma estimativa muito mais conservadora, esperamos até que supere essa estimativa. Americano não quis falar em projetos novos para 2024, mas afirmou que o maior objetivo da gestão é concluir as obras que ficaram paradas. Faltando um ano, para entrar no governo, a gente tem que acabar as grandes obras. Essa na realidade, é a grande novidade, porque as administrações anteriores iniciavam as obras aqui, colocava fitinha e depois largava. 4 céus abandonados, com 2 UPAs totalmente paradas, feita ali, mas não entregava. Mais de 2 anos as UPAs totalmente paradas, mas o que é caro, o que é o custeio, não fazia. Então a nossa grande novidade é o comprometimento, é a responsabilidade que nós temos com o orçamento, com as questões postas à população, sem nenhuma enganação. Então pode ter certeza, a gente começa uma obra e termina a obra. Ao final da audiência, o secretário ainda respondeu a algumas questões formuladas por vereadores e pelo público. O prazo para emendas na LDO termina na segunda-feira, dia 19 de junho. A Lei Paulo Gustavo foi tema de uma audiência pública realizada na Câmara no último dia 16. O evento trouxe esclarecimentos para artistas e agentes da cultura sobre como os recursos disponíveis podem ser captados. No dia 26 de maio, o plenário da Câmara de Guarulhos foi palco de uma audiência para levar esclarecimentos ao público sobre a aplicabilidade da Lei Federal Complementar 195/22, nomeada de Paulo Gustavo. A lei destina recursos da União a estados e municípios para a execução de ações emergenciais na área da cultura, por conta dos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19. No entanto, por conta de uma queda de energia na região, o encontro precisou ser interrompido e foi retomado no último dia 16. A audiência é um instrumento obrigatório para levar ao público o entendimento necessário para a inscrição de projetos na busca pelos recursos oferecidos. O evento foi capitaneado por Lauri Rocha, vereador do PSD, que também preside a Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Lazer da Câmara de Guarulhos.
Ele ressaltou que a verba será importante para complementar o orçamento municipal destinado ao setor. Infelizmente, Guarulhos tem dificuldade em algumas, a arrecadação aqui não é baixa, mas a gente sabe que as dificuldades que a gente tem na cidade. Cultura, a Secretaria de Cultura tem um orçamento que a gente acredita não ser o suficiente para desenvolver a cultura aqui em Guarulhos, e esse valor que vem de 10 milhões como complemento é importantíssimo para fomentar a cultura aqui. Guarulhos não pode perder, como não vai perder a Câmara fazendo o papel dela, se Deus quiser, os 10 milhões de reais do governo federal, com a Lei Paulo Gustavo, a partir de agora entra na cidade e ajuda a cultura daqui, e é quem faz cultura também em Guarulhos. No total, a União vai destinar 3.862 milhões de reais pela Lei Paulo Gustavo. O estado de São Paulo deve receber cerca de 356 milhões. E Guarulhos tem direito a quase 10 milhões. Afinal, hoje o setor cultural é um polo gerador de emprego e renda, como destaca a coordenadora do Comitê Estadual da Lei, Rose Marques. Hoje, a cultura, ela emprega muita gente, então ela gera emprego e renda, e digo para vocês que ela representa mais de 3% da economia do PIB nacional. Então eu vejo que o município ele estava de uma certa forma parado, deu uma estagnada, mas a gente entende que teve o período de pandemia que afetou todos os municípios brasileiros, mas agora no ano de 2023 a política pública cultural ela vem se fortalecendo cada vez mais. O Ministério da Cultura vem fazendo um trabalho muito sério e levando a conscientização, uma mobilização em todo o setor cultural e também dentro do gestor público, da gestão pública, para que se faça o Sistema Nacional de Cultura para aquelas cidades que ainda não têm o famoso CPF, que é o seu conselho, formar também o seu plano, formar o seu fundo para poder então estar participando das atividades, de todos os editais que estão sendo lançados. Cerca de 70% dos recursos serão destinados à produção audiovisual. Mas, segundo Rose Marques, qualquer projeto pode participar da captação da verba. Basta que se adapte para isso. A lei, ela é inclusiva, Então, apesar de maior parte do recurso ser para o audiovisual, qualquer outra linguagem artística, ela pode participar também ou de forma individual dentro do seu artigo, que no caso é o artigo 8º, Agora, se ela quiser vir para o artigo 6º, quiser também produzir um audiovisual, existe toda a possibilidade, desde que se faça um material de qualidade, porque é exigido também uma qualidade para que seja exibido e para que haja contrapartida. Então, assim, é importante que todos os artistas se atentem que, independentemente de qual linguagem ele pode sim fazer o audiovisual da sua arte. Ainda segundo a coordenadora, o município deve oferecer oficinas para ensinar os pretendentes ao recurso a montarem os editais. Agora, Guarulhos tem até o próximo dia 11 de julho para montar um plano de ação e solicitar de maneira formal o recebimento da verba. Tramita na Câmara um projeto que pretende proibir que prestadores de serviço entrem em residências sem a presença de um adulto. A proposta foi avaliada nesta semana pela Comissão de Direitos Humanos. 3 projetos de lei receberam parecer favorável da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na reunião de 19 de junho. Uma dessas propostas proíbe que prestadores de serviço entrem em residências sem a presença de uma pessoa maior de idade para atendê-los. O presidente da comissão, o vereador Jaime Júnior, do Republicanos, comentou o projeto. Em destaque, esse projeto do vereador Wellington Bezerra, que estabelece a proibição de prestadores de serviço de prestarem serviço em domicílios, sejam eles de entrega, de manutenção, enfim, com a presença de um menor de idade. Na verdade, o projeto ele estabelece que tem que ter um maior de idade e, no nosso entendimento, ele vem de encontro ao consumidor, porque protege o consumidor, mas também ao menor de idade. Também receberam parecer favorável o projeto que institui em Guarulhos a campanha de combate aos golpes financeiros contra idosos, de autoria de Jorginho Mota, do Agir,
E também a proposta que institui Wi-Fi livre nos CELs, Centros Unificados de Educação, em parques e áreas de lazer da cidade, como política pública municipal de inclusão digital permanente e gratuita. Autoria dos vereadores Geraldo Celestino e Pastor Anistaldo, ambos do PSC. Comissão da Mulher avalia projeto que cria em Guarulhos a semana de debate sobre a Lei Maria da Penha. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu na segunda-feira, 19 de junho. As parlamentares deram parecer favorável ao projeto que institui a Semana Maria da Penha Vai à Escola. De autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, o projeto prevê a conscientização sobre a Lei Maria da Penha nas escolas da cidade, com atividades na segunda semana de agosto. A presidente da comissão, Carol Ribeiro, do PSDB, destacou a relevância de discutir esse tema. É um assunto delicado, né? Às vezes a gente estava até discutindo a forma de levar essa informação para as escolas em determinadas faixas etárias das adolescentes, né? Mas a gente entende que, infelizmente, começa essa violência na família, muitas vezes a criança sofre também, né? Então, acho que a ideia é avançar, é ampliar, levar informação, conscientização, para que aquela criança cresça e não ache que aquilo é normal, né? Que a gente sabe que não é. As vereadoras também aprovaram uma emenda supressiva proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa ao projeto que institui diretrizes para a implementação do PIEM, Programa de Incentivo ao Empreendedorismo da Mulher em Guarulhos, a autoria da vereadora Karina Soutur, do PSD. O objetivo da emenda é excluir artigos do projeto por invadirem a competência do Executivo. Mulheres que sofreram violência doméstica e tentativa de feminicídio poderão ter um percentual garantido de moradias em programas municipais de habitação. A Comissão de Direitos Humanos e Habitação aprovou o projeto sobre o tema. 7 projetos receberam parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos e Habitação na reunião de 19 de junho. Uma dessas propostas destina 5% do total de moradias populares de programas habitacionais instituídos pela Prefeitura para mulheres vítimas de violência doméstica e tentativa de feminicídio. A presidente da comissão, vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, elogiou a proposta de autoria de Rafael Acosta, do Democracia Cristã. É um projeto de grande relevância e também ele tem muito um fundamento, porque a mulher, quando sofre violência, ela precisa muitas vezes, de sair da sua moradia. Então, é um projeto relevante, vai ter que ter uma parceria muito grande com a Delegacia da Mulher, para ver as mulheres que estão nessa situação, com a Patrulha Maria da Penha, que acompanha, para que nós possamos realmente incluir essas mulheres que sofrem violência ou houve tentativa de feminicídio em outra moradia. Os demais projetos que receberam parecer favorável foram o Programa Renda Básica Guarulhense, do vereador Edmilson do PSOL, o Plano de Políticas Compensatórias para Crianças e Adolescentes Órfãos em razão da Covid-19 em Guarulhos, de Maurício Brinquinho, do PT, o Programa Atleta Kids nas Escolas Municipais de Guarulhos, da vereadora Carlinda Tinoco, do Republicanos, a Política Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável, de Janete Rocha Pietá, do PT, a instituição da virada inclusiva no calendário oficial de eventos da cidade, destinado às pessoas com deficiência, de autoria de Jorginho Mota, do Agir, que deve receber adequações, e o Programa Municipal de Doação de Leite Materno em Guarulhos, da vereadora Karina Soutur, do PSD, que recebeu emenda relativa ao local de armazenamento de leite. A Prefeitura quer criar um fundo de proteção animal. O projeto para colocar essa ideia em prática passou nesta semana pela Comissão de Finanças e Orçamento. Na reunião realizada na segunda-feira, 19 de junho, a Comissão de Finanças e Orçamento avaliou 6 itens. O encontro contou com o vereador Dr. Alexandre Dentista, do Democracia Cristã, secretário da comissão, e com a vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, que atua como membro. 5 projetos tiveram parecer favorável. Entre eles, a proposta do Executivo que cria o Fundo de Proteção Animal. Carol Ribeiro, que já foi coordenadora da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais da Câmara, destacou a importância da criação do fundo para o direcionamento específico de recursos.
É um projeto que vai ajudar muito na causa animal, né? Porque às vezes vem recurso e chega para o DEPAN, só que como não tem um fundo, não consegue chegar até a causa animal. Então, eu acho que vai simplificar e vindo de outros projetos também, que nem tem um projeto também que estava na pauta, que é dos Pet Park, que se quem adotar, né, de uma área para adotar do Pet Park, e quem não cumprir as regras, paga a multa, essa multa vai para o fundo animal. Então, querendo ou não, já é um recurso. A gente sabe que a cidade é carente, né, de recurso, principalmente na causa animal, e precisa, né, uma causa que precisa aí de um olhar mais amplo, né, a gente fica feliz da criação do fundo, que aí vai se obter mais recursos. Os vereadores aprovaram ainda a fusão de 3 projetos que tratam da criação de pet parques, locais destinados a animais de estimação em áreas públicas, e o programa Adote um Pet Park. Foi aprovada também uma emenda apresentada pela Comissão de Meio Ambiente a esse projeto, especificando a destinação dos recursos oriundos de multa para um fundo específico de defesa animal. Outros 3 projetos também receberam parecer favorável. A gratuidade de água potável em farmácias e drogarias de Guarulhos, proposta por Maurício Brinquinho, do PT. O substitutivo ao projeto do Executivo sobre a cobrança dos danos causados ao patrimônio público por condutores envolvidos em acidentes de trânsito e por pessoas que cometerem atos de vandalismo. E regras para a cobrança de estacionamento por shopping centers, de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB. Recebeu parecer contrário a proposta do vereador Edmilson do PSOL, que autoriza o pagamento de adicional de insalubridade para os servidores ocupantes do cargo de cozinheiro, por gerar custos aos cofres públicos. 2 comissões especiais tiveram os membros indicados durante a sessão da última segunda-feira. Confira. 3 requerimentos de informações foram deliberados no grande expediente da sessão ordinária do último dia 19. Além disso, 2 comissões especiais tiveram os membros indicados e, a partir de agora, vão dar início aos trabalhos. Presidida pela vereadora Márcia Tasquete, do PP, será formada a Comissão Especial de Inquérito para apurar um suposto suicídio ocorrido dentro do Hospital Municipal de Urgências, o HMU. A outra comissão é de estudos e será presidida pela vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. A parlamentar deseja esclarecer assuntos referentes a imigrantes e refugiados na cidade de Guarulhos e também no aeroporto de Cumbica. A Comissão de Meio Ambiente decidiu que vai emitir parecer a um projeto do Executivo Municipal somente após o recesso, na primeira reunião de agosto. 3 itens foram analisados pela Comissão de Meio Ambiente durante a reunião ordinária do último dia 21. No entanto, o projeto da Prefeitura, que institui o Programa de Educação Animal EducaPet como política pública na cidade, ainda não recebeu parecer. O presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, explicou o motivo. São ações voltadas para a proteção animal na cidade. É um programa que já existe e a Prefeitura está querendo regulamentar através de legislação própria. A diretora do DEPAN ficou de vir hoje, por um contratempo ela não veio, então nós optamos por debater e discutir com ela na primeira reunião de agosto, já que nós vamos ter o recesso do mês de julho. Em agosto, com a presença dela, nós debatemos para poder emitir o parecer ou fazer emendas ao projeto EducaPet da Prefeitura. A comissão já havia emitido parecer favorável aos outros 2 projetos da pauta, mas analisou emendas. O texto de Janete Rocha Pietá, do PT, que autoriza a criação de crematórios públicos, fornos e incineradores em Guarulhos, recebeu 2 emendas da Comissão de Obras e Serviços Públicos. As emendas referiam-se ao prazo de aplicação da lei e à definição do termo baixa renda. Já a propositura de Geleia Protetor, do PSDB, que institui a campanha municipal de conscientização sobre a vacinação contra a giardíase, também recebeu uma emenda referente ao prazo da aplicação da lei. Todas as emendas receberam parecer favorável da comissão. Nesta quarta-feira, os vereadores da Comissão Especial da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, analisaram o projeto de lei das diretrizes para 2024 e também as emendas a essa proposta. A comissão especial que analisa o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, se reuniu no dia 21 de junho. 8 vereadores aprovaram o projeto e rejeitaram as 11 emendas apresentadas.
6 emendas modificativas são de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. As propostas são destinadas à melhoria da estrutura e dos serviços das áreas do esporte e da saúde, incluindo a subvenção de hospitais, como Estela Maris e Jesus José e Maria. De autoria do vereador Geleia Protetor, do PSTB, as outras 5 emendas de caráter aditivo referem-se à causa animal, como o projeto de castração, hospital veterinário e reforma do zoológico e do abrigo municipal de animais. O presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PSC, comentou o motivo da rejeição das emendas. A vereadora Genete apresentou as emendas dela, o vereador Geleia. Teve também uma sugestão do Hospital Estela Maris para aumentar a subvenção. Tá? É uma solicitação justa, solicitada à comissão, e nós discutimos que essas questões de valores, de emendas, nós vamos discutir no orçamento, que vai chegar aqui dia 30 de setembro. Até 30 de setembro, o prefeito vai apresentar o orçamento. Agora, o projeto seguirá para a votação em plenário. Junho Vermelho. Neste mês, a conscientização é para a doação de sangue. Os estoques dos bancos de sangue sofreram uma expressiva diminuição durante a pandemia, o que tem preocupado profissionais da saúde. No calendário das cores, o vermelho é associado ao mês de junho. No último dia 14, foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma simples doação pode salvar até 4 vidas. A médica hematologista da Fundação ProSangue, Tila Facincani, faz um apelo para abastecer os estoques. Infelizmente, a gente não está conseguindo adquirir um estoque razoável. A gente está sempre trabalhando com estoque mínimo. Desde a pandemia, raras vezes a gente atingiu o ideal. E aí chega a época do frio, diminui bastante a procura de doadores, né, nos postos, comprometendo mais ainda os estoques. O estoque central da Fundação ProSangue ajuda a abastecer mais de 100 hospitais públicos. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde e ser maior de 18 anos. No caso de menores de idade, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis. Também é preciso ter mais de 50 quilos, vir bem alimentado e não ter feito cirurgias recentes. Para ter acesso à lista de pré-requisitos específicos, como o uso de piercing, por exemplo, basta tirar as dúvidas no site da ProSangue, prosangue.sp.gov.br. Lá, o doador também encontra a relação de locais em que pode realizar a doação. Tila alerta que muitas pessoas precisam desse ato de amor. Os pacientes que sofrem trauma com sangramento, fazem cirurgias, tratamentos oncológicos, gestantes com sangramento, crianças pequenas com necessidade de transfusão, todos esses pacientes acabam ficando bastante prejudicados. A gente tem que racionalizar o sangue, né? Então é muito importante ter um estoque ideal para não ter essa necessidade de escolha de qual paciente deve receber a transfusão. Porque com estoque tão baixo, a gente acaba tendo um olhar bem restritivo para a transfusão, né? E como todos sabem, uma transfusão pode salvar uma vida. Os homens podem doar sangue até 4 vezes ao ano e as mulheres 3 vezes. Importante lembrar que a doação de sangue também dá direito a um dia de folga por ano ao trabalhador, sem desconto na folha de pagamento. Independente de campanha, pensar que nessa época de frio, muitas pessoas acabam deixando de vir doar, de sair de casa, mas pensar que está frio, mas de doar sangue pode aquecer o coração e salvar vidas. Além do Junho Vermelho, que incentiva a doação de sangue, a campanha Junho Laranja alerta sobre doenças do sangue, anemia e leucemia. Conscientizar a população sobre as doenças do sangue é o principal objetivo da campanha Junho Laranja. Neste mês, diversas entidades promovem ações informativas sobre as diferentes anemias e leucemias. Médica hematologista do Hospital Geral de Guarulhos, Carla Godinho, explica as similaridades e as diferenças entre essas doenças.
A anemia é uma doença que pode abranger uma gama infinita de outras doenças, ou seja, ela pode compor também outras doenças e pode ser também específica da fábrica do sangue. Nós temos anemias que são adquiridas, a mais comum é a anemia carencial, a deficiência de ferro, uma alimentação inadequada em verduras, de folhas verdes escuras, em carne vermelha, pode gerar uma deficiência de ferro. Isso é muito comum num perfil de população que não tem acesso aos alimentos de forma adequada, ou ainda quando há perda sanguínea. É muito comum também, hemorragias ocultas, nós temos esses tipos de anemia, que seria a anemia mais comum, anemia por falta de ferro. Mas existem também as anemias que são hereditárias, anemias que as pessoas nascem com ela. Por exemplo, a doença falciforme, que é muito comum no nosso país. A talassemia minor também é um outro tipo de anemia que a pessoa nasce com ela. E as leucemias, a leucemia aguda é o tipo de câncer mais comum na infância. Nós temos tanto a leucemia aguda quanto a leucemia crônica, que pode acometer população infantil e população adulta. Essa anemia, ela preocupa bastante quando está associada à leucemia, e aqui é importante a gente deixar claro que não é toda anemia que evolui para uma leucemia, são coisas distintas. E a leucemia em si exige um outro tipo de abordagem, um outro tipo de tratamento, geralmente relacionado à quimioterapia. Sobre a leucemia, Carlen ainda ressalta que é preciso se atentar aos sintomas que podem levar ao diagnóstico precoce da doença. O importante é, em qualquer sinal de cansaço, fadiga, que são sinais muito comuns de anemia, que pode estar associado à leucemia, no caso. Outro sintoma comum na leucemia são infecções recorrentes, porque há um comprometimento das células brancas, das células de defesa do organismo, faz com que o paciente fique mais propenso a uma série de infecções. Ou ainda sangramentos. Há também uma diminuição de plaquetas, que são células responsáveis pela coagulação do sangue, e na leucemia essas células elas diminuem. Então o organismo ele fica propenso a sangramentos, que pode ser desde um sangramento na gengiva recorrente, um sangramento mais sério através da urina ou através das fezes, ou mesmo petequiazinhas, que são pequenos sangramentos, pequenos pontos de sangramento na pele. Então, qualquer sinal diferente relacionados a esses sintomas é orientado procurar ajuda médica para que se faça o diagnóstico. E quem também tem um papel importante na luta contra as leucemias é a doação de sangue. Tanto o sangue como as plaquetas são essenciais para quem está em tratamento. Já o transplante de medula óssea é indicado em alguns casos de leucemia. Quem se interessar em doar deve procurar um hemocentro e se cadastrar, mas é preciso ter entre 18 e 35 anos. A Câmara Temática da Saúde do Legislativo imergiu no mundo da terceira idade ao visitar o Centro de Convivência do Idoso. O objetivo foi propor ações e projetos de melhoria da qualidade de vida desse público aqui na cidade. Estima-se que mais de 160 mil idosos vivam atualmente em Guarulhos, segundo projeções do SEAD para 2020. Sejam nos passos ritmados do tango, nas aulas de ginástica ou no jogo de xadrez, as atividades do CCI, Centro de Convivência do Idoso, no Jardim Santa Mena, mantêm homens e mulheres ativos após os 60 anos. A CTPP, Câmara Temática de Pesquisa e Proposições da Área da Saúde do Legislativo, foi conhecer esse trabalho de perto para analisar ações e políticas públicas que possam auxiliar a melhoria da qualidade de vida dos idosos. O CCI, órgão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, atende 1.709 idosos, oferecendo aulas de dança de salão, espanhol, violão, jogo de dama, caminhadas monitoradas e bailes. Tem até palestras e saraus online do projeto Arte Prosa que nasceram na pandemia. Para além das atividades, a instituição oferece acolhimento, como explica a gestora do CCI, Leonísia Ribeiro Tavares. Tem muita gente que chega aqui num estado depressivo,
né, por perda de maridos, por filhos que casam, por solidão mesmo, né, que estão em casas solitários e chegam aqui nesse estado assim meio depressivo. E aí a nossa técnica acompanha, bate um papinho, né? Que existe também o socioeducativo aqui, que são cerca de 35 idosos que ela acompanha e faz essa roda de conversa quinzenalmente, né? E quando vem essa pessoa para cá, a gente já encaminha para a nossa técnica Margarete Mota, e aí ela é convidada a participar das outras atividades aqui. Então, geralmente, a gente vê que a pessoa chega meio triste, meio depressivo, e a gente vê a olhos nus a transformação, né? O seu Roberto Januário, de 69 anos, estava fazendo hemodiálise na fila do transplante de rim, quando começou a fazer aulas de tango e dança cigana. Justamente nesse momento eu tinha caído em depressão. Eu pesava 101 quilos, hoje estou com 82, e eu comecei a fazer as primeiras atividades, porque era restrita, só para dança. A dança passou a me dar equilíbrio, porque eu tinha uma labirintite grave, né? Eu tinha pressão alta, e passando isso para os meus médicos e tudo isso, eles foram me liberando e eu fui ampliando, a medicação foi diminuindo, foi reduzindo, fiquei fora da hemodiálise. De dona de casa, Catarina Ock Souza, de 77 anos, passou a tetracampeã de xadrez dos Jogos Regionais da Terceira Idade. E o xadrez é só um passatempo. Só o fato de ter medalha já é uma gratificante para mim, né? Porque além de brincar, distrair, ainda ganha medalha. Ex-cabeleireira, a dona Dagmar Alves de Souza, de 73 anos, resume a alegria de conviver com pessoas da mesma faixa etária na aula de ginástica. A importância do relacionamento com as pessoas, alongamento ajuda demais, o ritmo da importância também da ginástica. Gente, quem souber disso vai se encantar, vai se assim, sentir realizada como gente. O coordenador da CTPP da Saúde, Guto Tavares, apontou como a Câmara pode contribuir com ações para melhorar a vida dos idosos da cidade. Há também algumas demandas que serão passadas para os vereadores, né, em relação à infraestrutura, em relação a um professor que se aposentou, uma professora e está precisando de mais professores aqui. Uma das demandas que nós ouvimos aqui da gestão é com relação ao pós-atendimento aqui, né? Porque chegam alguns idosos, eles se divertem, eles dançam, eles brincam, mas alguns têm problemas psicológicos, precisam de um atendimento da rede pública de saúde. E aí quando vai encaminhar para a rede pública de saúde, a espera demora muito, então precisa ter uma interlocução melhor e um fortalecimento dessa relação entre o que é feito aqui e também o que é feito na saúde, principalmente do ponto de vista da saúde mental. E a Câmara Municipal, por meio da presidência do Ticiano Americano, os demais vereadores precisam ter esses elementos para que possam fazer o debate público e levar também para o Executivo novas sugestões de melhorias e ampliação desse trabalho que é desenvolvido aqui. Pela primeira vez na história, a Câmara de Guarulhos teve uma presidente mulher. A vereadora Karina Soltur tomou posse no último dia 20 para responder pelo cargo, enquanto Ticiano Americano estiver à frente da Prefeitura Municipal. Um momento histórico para Guarulhos. Na tarde de terça-feira, dia 20 de junho, uma mulher assumiu a presidência do Legislativo Municipal pela primeira vez. A vereadora Karina Soltur, do PSD, ocupa a cadeira de presidente da Câmara durante 3 dias, substituindo o presidente Ticiano Americano do Cidadania. É 2023 e hoje nós temos a primeira mulher presidente da Câmara de uma cidade tão grande, né? Segunda maior do estado de São Paulo. E hoje quem assume não sou eu, a Karina, somos nós, as mulheres, né? Que representa as vereadoras que já exerceram a vereança. São as mulheres que sofrem violência, são mulheres que sofrem violência obstétrica, são todas as mulheres que lutam pela igualdade de gênero, que é uma briga que a gente tem. Então hoje eu represento essas mulheres, eu fico feliz por isso, porque a gente sabe como é difícil mulheres alcançar poder dentro do nosso Brasil, principalmente dentro da política brasileira. Atualmente, em seu primeiro mandato como vereadora em Guarulhos, Karina Soltur já foi presidente de Câmara em Bom Jesus dos Perdões, cidade com 25 mil habitantes. Experiência que pode contribuir para o período à frente do Legislativo guarulhense.
São bem diferentes, é uma cidade com uma população bem menor, mas assim, eu acho que a gestão dentro da Câmara é um compromisso muito sério que a gente tem que ter, não só com a população, que isso é uma casa do povo, também com todos os funcionários que aqui tem, e fazer gerir e fazer andar, assim como o Tiziano mesmo já fez, continuar com o bom andamento que tem a nossa Casa Legislativa aqui em Guarulhos. A parlamentar ainda agradeceu a confiança do vereador Tiziano Americano, que assume a Prefeitura Municipal nesse período em que o prefeito Guti e o vice-prefeito Professor Jesus estão ausentes. Eu quero agradecer muito o Tiziano e o prefeito por essa confiança, né? Para a gente já ter composto essa chapa, vindo um trabalho lá de trás, então sabemos que eles confiam em mulheres, eu confio neles e eu só tenho a agradecer. Tanto o presidente, que agora vai ser nosso prefeito em exercício, desejo sucesso, sorte e agradecer ao prefeito Guti por essa confiança que teve em nós dois. Presidente eleito da Câmara, Tiziano Americano ressaltou a capacidade de Karina para exercer a presidência e a representatividade feminina. No Dia Internacional das Mulheres, nós montamos uma mesa só de mulheres e hoje eu passo a presidência para a vereadora Karina, né? Um marco para a história da cidade e um marco para as mulheres, né? A gente que defende tanto essa bandeira das mulheres. Deixo em boas mãos uma vereadora competente. Ela já foi presidente de outra Câmara Municipal, mas para mim é um orgulho estar sendo substituído pela vereadora Karina Soutor. Na manhã de quarta-feira foi a vez do presidente da Câmara, Tiziano Americano, assumir o cargo de prefeito por 3 dias nesta semana. O presidente da Câmara, Tiziano Americano, do Cidadania, tomou posse como prefeito interino de Guarulhos no auditório do Paço Municipal nesta quarta-feira, 21 de junho. Tiziano ficará no cargo até sexta-feira, dia 23, substituindo o vice-prefeito Jesus Roque de Freitas, que se afastou para tratar de assuntos pessoais sem ônus ao município. O vice-prefeito estava no lugar do prefeito Guti, que tirou 5 dias de férias. O secretário de governo, Edmilson Americano, leu o termo de posse, oficializando a passagem temporária do cargo de prefeito a Tiziano Americano. Uma valorização legislativa, que vem cumprindo seu papel, vem aprovado os grandes projetos que o prefeito Guti tem enviado àquela casa e tem mostrado um grande resultado. A Câmara Municipal hoje passa por ser um órgão democrático, diálogo. O Tiziano deu um novo tom para a casa. A presidente da Câmara em exercício, Karina Soutor, do PSD, que substitui Tiziano Americano na chefia da Casa de Leis até sexta-feira, prestigiou a posse junto com um grupo de vereadores que compôs a mesa. A gestora destacou a força do Legislativo na condução da cidade nos próximos dias. Assim como o Tiziano, presidente, é prefeito agora, nós vamos sentir realmente como funciona esse executivo, né? E o legislativo junto, quer dizer, é uma força muito grande, é uma observação muito grande, um aprendizado muito grande, novos desafios, né? Então, é um cenário bem desafiador, um cenário bem bacana, que a gente vai poder sentir realmente como que está a nossa cidade e fazer o possível para ajudar ainda mais com o legislativo junto. Em seu primeiro mandato como vereador, Tiziano Americano assumiu o comando da Câmara no biênio 2023-2024. Como prefeito em exercício, o parlamentar comentou como pretende atuar durante esses 3 dias. Para mim é um orgulho imenso fazer parte da história da cidade como prefeito, né? Foi uma surpresa a gente conseguir chegar até aqui, né? Como presidente da Câmara e virar o prefeito de Guarulhos. Então, assim, a gente não tem planos. O plano é fazer o melhor para a cidade, é acompanhar as obras, né? Olhar o que está legal na cidade, o que está ruim na cidade, para depois deixar algumas propostas para o prefeito, algumas sugestões aí para ele conduzir a cidade da forma que ele vem conduzindo e melhorando cada vez mais para o cidadão guarulhense, que é quem merece o nosso respeito. Na tarde de quinta-feira, foi realizada na Câmara uma palestra sobre os benefícios do exercício físico para a qualidade de vida do idoso. Confira os detalhes. Incentivar a prática esportiva em pessoas com mais de 60 anos foi o principal objetivo de uma palestra ministrada no plenário da Câmara Municipal, dia 22 de junho. O evento foi promovido pela Câmara Temática de Pesquisas e Proposições do Legislativo, CTPP, especializada em esporte. A educadora física, Viviane Dutra, explicou os principais desafios físicos enfrentados pelos idosos
e o impacto positivo que fazer exercícios regularmente traz na qualidade de vida desse público. A partir dos 60 anos já teve um declínio do desgaste natural do organismo. Então, assim, o exercício ele vem combater esse declínio de uma forma contínua. Para quê? Para ganhar mais massa muscular, para aumentar a densidade óssea, que é o grande causador das quedas, para aumentar a capacidade cardiopulmonar e também na parte social e na parte cognitiva, né? De manter a mente mais forte, ter uma motivação do idoso de estar atuando normalmente no dia a dia. Movimentando quem assistia à palestra pessoalmente, Viviane propôs alguns exercícios para demonstrar a flexibilidade e a capacidade física do público. A educadora também revelou que observa um aumento no interesse de idosos pelo exercício físico, especialmente depois da pandemia da Covid-19. Teve uma mudança grande desde a pandemia, né? Acho que por conta de demonstrar, de sentirem a necessidade de estarem mais saudáveis. Eu vejo que hoje em dia existe uma procura maior do idoso para isso. E até porque, assim, hoje o idoso ele tem uma referência de vida diferente, uma expectativa de vida maior. Então ele quer estar bem para acompanhar isso, né? Também presente no encontro, o subsecretário de Políticas para o Idoso, Walid Shukair, anunciou que o município vai ampliar o programa de academia na praça, voltado a pessoas com mais de 60 anos. Nessas academias, os idosos são acompanhados por um profissional que desenvolve um treino específico para a faixa etária. Esse projeto faz parte do plano do governo do prefeito Guti. Hoje nós estamos em mais de 25 locais e os indicadores têm dado resultados muito positivos, muito notórios. A gente percebe pessoas que chegaram lá com muleta, com bengalas e 2, 3 meses de aula depois largam esses equipamentos, não conseguiam, inclusive, amarrar o tênis. Hoje elas abaixam, amarram o tênis, tinham problemas de depressão. Então o diagnóstico de resultado é muito positivo. Ainda segundo o subsecretário, Guarulhos terá 30 academias 60+, até o final do ano. E nesta sexta-feira, o programa Ponto de Vista recebe o cartunista e chargista Fausto Bergossi, que contou um pouco da sua trajetória em veículos de imprensa e de suas produções independentes. Veja um trecho da entrevista. Eu fiz Senai, né? Eu fiz ajustagem mecânica, né? Para assim, um desejo do meu pai, que meu pai ele não tinha consciência de que um filho poderia ser um desenho, daria dinheiro, alguma coisa, ele não tinha. Mas aí eu fiz, mas assim, eu não consegui trabalhar nessa área de metalurgia, né? Pelo que eu tinha feito no Senai. Mas aí quando eu fui procurar emprego para trabalhar, na primeira porta que eu bati, peguei meu caderninho embaixo do braço, né? A primeira porta que eu bati, eu consegui emprego. Aí nunca mais parei, entendeu? E era no jornal? Era no jornal, um jornal chamado Diário de Guarulhos, bem antigo, né? Isso daí foi em 1972. Eu só me tornei profissional em 2 anos depois, em 74, né? Então, mas assim, esse período foi como se fosse uma escola, assim, para mim. 2 anos depois, eu não sabia nada. 2 anos depois eu já estava preparado, sabia o que eu queria e nunca mais parei, entendeu? Depois fui para a imprensa de São Paulo e minha carreira rolou assim legal, né? Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!